Olá, meu nome é Carlos Henrique Massaneiro, sou profissional ortopedista há 35 anos, tenho como subespecialidade dentro da ortopedia a área específica de tratamentos de patologias da coluna vertebral. O tema de hoje é sobre lombalgia, principalmente a lombalgia crônica, que é uma patologia de extrema frequência. Para os senhores terem ideia, a lombalgia ela é a principal ou uma das principais causas de absenteísmo, ou seja, falta dos funcionários ao trabalho. Isto causa, sem dúvida nenhuma, um déficit muito grande do ponto de vista econômico. E a dor lombar, ela, na grande maioria das vezes, ela tem uma causa mecânica, que é o que nós vamos falar no dia de hoje. O que é causa mecânica? É aquela dor lombar que a gente tem principalmente após um movimento brusco, após erguer um peso, e esta queixa ela pode vir no momento que você faz a atividade, pega o peso ou tem entre aspas, uma torção da coluna, ou pode vir com um pouquinho mais crônica, não necessariamente na hora, mas pode vir algumas horas depois ou mesmo até no outro dia, após você dormir, certo? É fundamental que para se ter esse diagnóstico, se analise muito bem o paciente. Como tudo na medicina, o médico primeiramente tem que colher uma boa história, saber com detalhes sobre a dor. Primeiro, qual é a localização exata dessa dor? Ela é apenas na região lombar? Ela acomete a parte anterior no abdômen? Ela se irradia para os membros inferiores, para as pernas? Esse é um detalhe de extrema importância. Qual é a intensidade da dor? Ela é uma dor de muita intensidade ou é uma dor que começou de uma maneira bem lenta? Ela se agrava, os fatores agravantes, ela se agrava com o movimento ou a dor independe do tipo de movimento que você faz? O fator atenuante, né? O que você faz para melhorar? O repouso melhora a dor? O repouso tem alguma interferência nessa dor? Outro detalhe ainda sobre a dor, essa dor se irradia, ela pega a região da nádega, ela corre pelas pernas ou é uma dor que fica somente na região lombar? Então esses são detalhes de extrema importância para você começar o raciocínio do que possa estar causando esse tipo de dor. A partir do momento que você fez a anamnese correta do paciente, ou seja, a história clínica, que você colheu toda a história clínica do paciente, você vai passar para o exame físico. O exame físico significa pôr a mão no paciente. Isto é extremamente importante. Somente escutar sobre a história clínica de dor lombar não é correto. Você tem que examinar o paciente, fazer as manobras tentando provocar, ver que tipo de dor com determinadas manobras o paciente piora o quadro clínico. Normalmente o paciente deitado, de barriga para cima, decúbito dorsal, você faz os estiramentos das pernas, você vê se ele tem algum ponto álgico, a palpação da região lombar e basicamente você também tem que fazer o exame neurológico, que em relação à dor lombar com irradiação para os membros inferiores é de extrema importância. O que é o exame neurológico básico? Força das pernas, fazer a palpação vendo a parte de sensibilidade, se ele tem alguma parte da perna, da coxa ou do membro inferior por inteiro, se tem alguma alteração de sensibilidade e os reflexos. Os reflexos é aquela marteladinha que se dá no tendão patelar, no joelho e no tendão de Aquiles. Isto nos dá uma ideia da integridade nervosa. Após isto, pede-se para o paciente ficar em pé. E ele em pé, nós pedimos para que ele caminhe na ponta dos pés, nos calcanhares, ver a flexibilidade da coluna, ver se o paciente consegue esticar a ponta dos pés, se consegue ficar na ponta dos pés parado e se ele consegue fazer essa flexão da coluna dobrando para frente e para trás. Então são manobras até certo ponto simples, porém fundamentais para que se tenha uma ideia correta do que está vendo. Feito isto, fechar esse raciocínio, ou seja, vamos evoluindo.
Você colheu a história, escutou a história do paciente, você examinou o paciente, então você quer fazer o teu diagnóstico. Aí vamos ver a necessidade de se fazer um exame complementar. Por isso chama-se exame que complementa o teu raciocínio clínico mais o teu exame físico. Com isto, na maioria das vezes, são solicitados os exames por imagem. E o primeiro exame por imagem que é solicitado é o exame de raio-x, uma radiografia do segmento lombar, basicamente na incidência AP, ou seja, de antero-posterior, e o perfil. Existem outras incidências, mas aí é numa eventual alteração já do AP e perfil. Então, de rotina, você faz uma radiografia em AP e em perfil. Logicamente que dependendo de todo o histórico do paciente. A partir dali, você vai ter uma ideia. E o que não se deve esquecer é que nós, com o decorrer do tempo, nós temos algumas alterações que são alterações próprias da idade. Então, eu examinar um jovem de 18 anos, é lógico que eu vou esperar um raio-x compatível com a idade dele. Se for examinar um paciente com 60 anos, já haverá desgastes, já haverão os famosos, entre aspas, e conhecidos bicos de papagaios, que nada mais é do que uma alteração de degeneração, de desgaste da coluna, que na maioria das vezes é compatível com a idade, certo? Então, a partir daí, você vai pensar em algum tipo de tratamento. Você escutou, você examinou, você fez um raio-x, você vai tratar essa dor. Vai tratar como? Qual é a intensidade dessa dor? Então, você vai ter as escalas visuais de dor, você vai ter uma ideia, uma referência de quanto está doendo. Na maioria das vezes, você faz um analgésico, eventualmente um relaxante muscular. Nas lombalgias clássicas é dessa maneira que se age. O uso é muito questionado, o uso do anti-inflamatório. Temos que ter muito cuidado com o anti-inflamatório. Cuidados, não estou dizendo que seja errado prescrever o anti-inflamatório, é o mais usado, mas tem que haver critérios para que não seja usado de uma maneira equivocada. Se questionar, por exemplo, se o paciente é hipertenso, se o paciente é diabético, se há alguma reação alérgica, são questionamentos extremamente importantes se você está direcionando o seu tratamento para o uso de um anti-inflamatório. E os anti-inflamatórios existem, os hormonais e os não hormonais. Os não hormonais são de rotina, que na maioria das vezes você compra até sem receituário na farmácia. Já os hormonais, nós temos que ter mais cautela, são os famosos corticoides. Então, o paciente diabético e o paciente hipertenso, você tem que prescrever essa medicação com muita reserva, certo? Feito o tratamento clínico, evoluindo para uma não melhora, então o paciente está retornando e não melhorou a dor lombar, normalmente se irradiada para uma ou ambos os membros inferiores, você vai ver a necessidade de se fazer um melhor estudo por imagem. E o padrão ouro no estudo por imagem, em você desconfiar de alguma alteração específica na coluna lombar de partes moles, ou seja, uma hérnia discal, que é o mais comum, ou uma protusão discal, uma pré-hérnia, é a ressonância magnética. Então você faz uma ressonância magnética para se ter o diagnóstico do que você realmente tem. Se é apenas uma alteração de ordem muscular ou se você tem uma compressão, que pode ser causada por uma protusão, que é uma pré-hérnia, ou uma hérnia de disco propriamente dito, certo? Então, a partir daí, você pode intensificar o seu tratamento. E o seu tratamento continua com medicamentos, analgésicos, eventualmente anti-inflamatórios, relaxantes musculares, e aí você já pode está autorizado a pensar nas outras maneiras de tratamento. E aí começa-se a pensar na fisioterapia, eventualmente nos diversos tipos de fisioterapia. Desde a eletroterapia, da cinesioterapia, hoje nós temos determinados tipos de manipulação que, para determinadas situações, têm um objetivo único, certo? Feito isto, vamos evoluindo. A maioria dos pacientes, a grande maioria dos pacientes com dor lombar, eles melhoram em torno de 3 a 4 semanas sem
com muito pouca possibilidade de haver algum agravante. Quando você tem essa dor lombar se irradiando para os membros inferiores, aí sim, isto já essa queixa pode perdurar um pouco mais, podendo variar entre 4 a 6 semanas, tá? Mas a grande maioria das pessoas se resolvem desta forma. Vale a pena nós orientarmos em relação à dor lombar, principalmente se irradiando para as pernas, uma única questão que é extremamente importante e é a única indicação cirúrgica de imediato de uma hérnia de disco. Vale a pena ser explicado que é quando o paciente apresenta dos sintomas. Primeiro, perda de força nas pernas. O paciente refere que as pernas não estão tendo o comando que ele quer dar. Segundo, enformigamento em toda a região do períneo e nas pernas. Também um detalhe importante. E fechando, que é extremamente importante, é quando o paciente perde a capacidade de segurar o esfíncter, ou seja, ele não tem controle esfincteriano da urina e controle esfincteriano das fezes. Isso trata-se de uma situação chamada de síndrome da caldequina. Isto é uma emergência médica. O paciente tem que ser operado em situações assim do mesmo dia. É uma emergência, correto? Mas isto é uma exceção, mas vale a pena ser orientado que essa situação, em se tratando de uma hérnia aguda, uma hérnia volumosa, isto pode ocorrer. Bom, eu citei a situação de exceção, quando você deve operar de emergência. É muito importante, como nós estamos numa mídia social, explicar que o tratamento cirúrgico da hérnia de disco, o tratamento cirúrgico da lombocetalgia é um tratamento de exceção. Em torno de 95 a 97% dos pacientes melhoram sem a necessidade de ser operado. Tem que ser feito o tratamento adequado e também uma colaboração do paciente, a colaboração do paciente no sentido de se restringir a determinados tipos de esforços. Há uma somatória de fatores que fazem com que esse tipo de tratamento possa dar certo sem a necessidade de ser operado. Porém, não se tratando de uma situação emergencial, por vezes, após pelo menos 3 meses de tentativa de tratamento sem um bom resultado, você poderá ter a opção do tratamento cirúrgico. Hoje, mais modernamente, nós temos o que chama-se de cirurgias minimamente invasivas, onde você, dependendo do tipo da hérnia, você pode fazer a retirada, a ressecção, por um sistema minimamente invasivo, onde você leva apenas um pontinho e é um procedimento que nós fazemos até ambulatorial, ou seja, é feito de manhã e à tarde o paciente está em casa. Dependendo do tipo da hérnia, os resultados são extremamente interessantes. Em outras, há um desgaste maior, onde você vai ter que pensar em uma cirurgia maior, uma cirurgia eventualmente com o uso de implantes, que são os parafusos peticulados, com os queijos, mas aí já são casos mais complexos que nós futuramente vamos orientar, vamos dar as explicações de qual é a indicação para esse tipo de cirurgia mais complexa.